Então, muito boa noite, senhores deputados, senhores deputados do Governo, colegas da oposição, mesa, excelso público. Temos aqui uma moção curiosa. Nós vamos falar de felicidade, vamos falar de entreajuda, vamos falar de empatia. Mas eu já vou ao conceito de empatia. Mas primeiro vamos pegar aqui pelo que o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer. O Sr. Primeiro-Ministro apresentou-nos aqui um discurso muito bonito, claramente muito bonito, de vamos dar tudo a toda a gente, vamos ser as pessoas mais valiosas acima da terra para esperarmos retribuição. Disse que o homem precisa de viver em sociedade, claramente precisa de viver em sociedade. Mas esqueceu um pormenor muito hobbesiano, isto já passo a explicar, do ser humano. O ser humano é perverso. O ser humano não sente necessidade de retribuir. Pelo contrário, sente necessidade de se aproveitar. Sente necessidade de, basicamente, quando alguém se oferece tantas vezes, continuamente, chegar lá e, cada vez que precisar de uma ajuda, vai lá, mas não sente necessidade depois de retribuir. Passando a explicar. Ou seja, o Governo pintou-nos aqui um cenário em que uma pessoa dá tudo e depois sente-se feliz. Não se sente feliz. Porquê? Porque falta-lhe uma coisa. Falta-lhe respeito próprio, respeito a si mesmo. Porque esta ideia de que ser bom para toda a gente traz felicidade própria é errada. E eu vou passar a explicar. Sim, a felicidade é um bem absoluto. Mas será que alguém que dá sempre tudo a toda a gente... Ou seja, eu vou pegar na moção que diz exatamente... Onde é que está a moção? Está aqui. Ou seja, a primazia do dever de servir os outros faz à procura da sua própria felicidade. Ou seja, está a ser a sua própria felicidade para servir os outros. E o que é servir os outros? O que é o dever de servir os outros? Isso existe? Eu diria que não. Porquê? Há um dever, realmente vivemos a sociedade, em sabermos que vai existir. Agora, dever de servir os outros, em qualquer e toda a situação, em troca do quê? De alegria. Isso não existe. As cedências de serviços, que dizer, são normais acontecer na sociedade. Mas são uma coisa completamente ocasional. Quando faz sentido existir. Não em todas as vezes. Ou seja, para que haja claramente uma felicidade mútua. E existem vários exemplos. Mas coisas muito simples. Quando tu vais comprar um bolo, a senhora diz, olha, estão lá, tenham um bom dia. Muito obrigado, você também. Este tipo de empatia, quando verdadeiramente, quando a intenção é verdadeira, isso sim é algo ocasional. Outra coisa é haver uma pessoa, cada vez que alguém vai ter algumas fotocópias, estás a ver? Olha, amanhã não posso fazer o meu turno, podias fazer por mim? Olha, tu podias levar os meus miúdos à escola, que eu agora estou mesmo muito ocupado. Se a pessoa dizer sim todas as vezes, o que vai acontecer é que as pessoas habituam-se a um standard. Habituam-se a um tipo de comportamento daquela pessoa. E, como o homem, claramente, quer-se aproveitar, o homem não, o ser humano, peço desculpa, quer-se aproveitar desse fator, vai sempre recorrer a essa pessoa porque sabe que essa pessoa não tem amor próprio, não tem respeito próprio, portanto, vai fazer isso, mesmo que isso signifique realmente não ter tempo para si, realmente estar cheio de stress, cheio de trabalho, etc. Portanto, nós não podemos... não existe esta coisa do dever de servir os outros de dever de servir os outros. Isso não existe. É, desde já, uma falácia. E continuando, eu quero falar aqui ainda mais de uns conceitos que eu deixei aqui de parte. Conceito de empatia. O que é empatia? Empatia não é servir o outro porque sim. Empatia é quando realmente uma pessoa se sente realmente movida por outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa está a passar um mau tempo e há dois tipos de reação a isso. Uma reação que é, podia ser pior, não pior que eu preciso resolve-se. E outra situação que é, pois, percebo que estás a passar, não consigo fazer muito para resolver, mas ao menos tens a minha ajuda. Sincero. Ou seja, isto aqui não é... isto aqui é empatia. Mas, depois vocês conhecem com certeza casos destes, uma pessoa está sempre deprimida, está sempre mal, e há sempre pessoas a ajudarem à volta, sempre com essa atitude de pena, ela vai se habituar a esse standard. E vai captar atenções e basicamente sugar as energias dos outros que tentam ajudar.
E vocês, de certeza, conhecem pessoas assim, estão sempre mal, ai pá, estou tão mal, pá. Porquê? Porque querem atenção. Porque as pessoas aproveitam-se das outras pessoas. Porque as pessoas, realmente, quando veem que há pessoas que têm muita coisa a dar, querem tudo, querem cada vez mais. Aquela questão de dás a mão e eles querem o braço. E isso acontece muitas vezes, e exemplos não faltam. Depois quero falar também aqui de outra coisa. Quero separar aqui dois conceitos. O conceito de surpreender e o conceito de desiludir. Vamos imaginar um casal. Um casal, dois casais, vá. Um deles tem uma vida perfeitamente normal. Falam bem, mas tem uma vida perfeitamente normal. Cada um tem o seu emprego, cada um volta para casa, cada um convive normalmente e tal. Isto é um casal. Outro casal, temos o rapaz sempre a oferecer flores à rapariga, sempre a oferecer tudo, sempre a levá-los a jantar, sempre, todos os dias, sempre a fazer algo extremamente romântico. O que é que acontece nestas duas situações? Na situação do segundo casal, quando o jovem não falha um dia, não faz algo romântico, não oferece flores, não faz nada, desilude. E essa pessoa habitua-se a um standard de tal maneira dependente que vai haver este sentimento de desilusão. E vai haver a dizer, já não me amas, já não gostas de mim, tu hoje não fizeste nada. Mas depois fomos a outro casal, e esse outro casal tem uma vida completamente normal. E houver um dia em que realmente o rapaz faça uma coisa extremamente romântica, leva a rapariga a jantar, faça qualquer coisa, surpreende. Surpreende porque a pessoa não está habituada a standards muito altos, ou não está habituada a receber sempre, mas fica surpreendida porque aquela vez realmente teve significado, foi especial, porque realmente foi algo que teve mesmo muito impacto. Portanto, meus amigos, eu quero aqui referir, o dever de servir os outros não existe. Principalmente, muito menos, quando está em causa a procura da nossa própria felicidade. Muito obrigado! Excelentíssimo líder da oposição, muito obrigado pelo seu discurso. Voltamos agora ao Porto para ouvir o André Rodrigues, assim que ele quiser. Muito obrigado, caríssima mesa, caros membros do Governo, caros membros da oposição, excelsa assistência. Vou começar com alguma refutação, sim, porque foram ditas aqui coisas também muito bonitas por parte do líder da oposição, mas que para nós não fazem qualquer sentido. Começamos por tentar esclarecer que cada um vai procurar dar aquilo que pode dar. Os meus 100% vão ser diferentes dos 100% do senhor líder da oposição, vão ser diferentes dos 100% do senhor primeiro-ministro. Por isso, cada um de nós vai contribuiria para aumentar a felicidade de outrem na medida das suas naturais capacidades. Ninguém está aqui a pedir ações totalmente irracionais e ações totalmente descabidas e desproporcionais para a pessoa que estamos a tentar ajudar. Segundo ponto. Mais uma vez, nós falamos aqui em empatia. E quando falamos em empatia, falamos naquele natural sentimento que nós temos quando vemos alguém a sofrer ou alguém a a passar por uma situação de dificuldade. Ora, esse é um sentimento que é naturalmente humano, é uma coisa que o ser humano sente e que aí o torna empático para com aquela situação. Ora, isso não é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, cada vez mais, devido à sociedade que nós temos, estamos a esquecer coisas como o amor. Estamos a esquecer coisas como a bondade. Cada vez mais, a nossa sociedade se rege por um egoísmo cego. Um egoísmo descabido, seja ele por causa do poder económico, que atualmente tem uma grande importância, seja ele por toda uma outra conjectura da modernidade e da vida cada vez mais global e mais acelerada. É triste passarmos na rua e sentirmos indiferença por quem vemos a sofrer. É triste passarmos na rua, vermos um mendigo e fingirmos que ele não existe. Mas é efetivamente o que a maioria de nós faz. Nós consideramos o cúmulo, nós não sentirmos sequer a necessidade de procurar aumentar a felicidade de um outro ser humano. Poderíamos ser nós. E isso sim é ser empático. Vamos passar também
para um dos meus principais argumentos, que é, efetivamente, o que é trabalhar em função dos outros. O que é trabalhar em prol dos outros. Como eu tinha dito, nós vivemos em sociedade. Nós não somos nómadas, nós não estamos na nossa pequena ilha, na nossa pequena redoma. Toda a nossa vida, queiramos, quer não, é inevitavelmente influenciada por outros e nós, inevitavelmente, influenciamos os outros. Ora, infelizmente vivemos num mundo bastante injusto, num mundo difícil, num mundo constantemente agressivo para cada um de nós. E, no entanto, não temos de perpetuar esta realidade. Porquê? Porque o lado negro deste mundo não afeta todas as pessoas da mesma forma. Há aquelas pessoas que, felizmente, não são tocadas tão agressivamente por esse lado. E o que é que essas pessoas, para nós, deviam fazer? Essas pessoas, como obrigação meramente moral, não uma obrigação legal, não uma obrigação estabelecida por umas regras estaduais, é uma obrigação moral da própria consciência do indivíduo. Essas pessoas deveriam procurar expandir a felicidade que têm. Deviam procurar expandir essa felicidade para fora da sua esfera e procurar abranger esferas de outros indivíduos. Mais uma vez, de forma proporcional, na medida das suas capacidades. Não, muito obrigado. Temos exemplos, por exemplo, uma carreira mais, se calhar, altruísta, uma carreira médica, a medicina, em que os médicos muitas vezes abdicam da sua vida pessoal, muitas vezes abdicam da possibilidade de constituir família, muitas vezes abdicam de um trabalho em que não lhes causaria, se calhar, tantos traumas a nível psicológico, dadas as situações com que eles enfrentam todos os dias. E, no entanto, escolheram aquela profissão de forma a poderem maximizar a saúde dos outros, que se traduzirá numa maior felicidade daquelas pessoas. Temos exemplos também das inúmeras organizações voluntárias, dos enormes voluntários que dedicam o seu tempo, que cada vez mais é mais precioso e cada vez mais no mundo em que temos, tempo é dinheiro e as pessoas são cada vez mais coagidas a não fazer nada em prol dos outros sem terem uma retribuição. Mas eles ainda assim continuam a batalhar para garantir que cada um de nós consegue maximizar a felicidade daquele indivíduo, que não tem que ser assim. Aquela pessoa não tem que continuar infeliz, aquela pessoa não tem que viver o drama que o mundo atual lhe está a impor. Um exemplo mais concreto também podemos ir para, por exemplo, Mahatma Gandhi, que teve, ao nível da sua carreira como humanista, a tentar libertar todo um povo. Viveu uma vida miserável. No final, acabou por ser reconhecido por isso, mas não era o objetivo dele. O objetivo dele era simplesmente poder ver toda uma nação que é, neste momento, a Índia, livre e feliz. Para além disto, todo este trabalho em prol dos outros irá ter uma repercussão não só nas pessoas diretamente afetadas, mas em terceiros. Porquê? Porque quem foi diretamente afetado por ações de bondade dos outros irá naturalmente seguir o seu exemplo. Sim, nós acreditamos nisso. E nós acreditamos que todas aquelas pessoas que foram ajudadas, todas aquelas pessoas que foram apoiadas, irão naturalmente também querer elas ter nem que seja uma pequena ação bondosa para com uma outra pessoa, para que assim também elas possam dar o seu pequeno contributo, mais um passo para podermos chegar a um mundo melhor. Não precisamos sequer tomar medidas para reeducar a sociedade, não precisamos tomar medidas que gastariam dinheiro do Estado para melhorarmos o espírito cívico, para melhorarmos a forma e a concepção que a sociedade tem destas situações. Não, porque cada um com o seu ato de bondade estará a educar o próximo, cada um com o seu ato de bondade estará a mostrar o caminho e a talhar o caminho que cada um de nós irá seguir. Termino assim, e já agora o caso do primeiro governo, com também uma frase, uma citação, e perdoe-me se essas palavras não são exatamente as mesmas, mas é dos textos sagrados do judaísmo, na qual se diz: salvando uma vida, nós salvaremos o mundo. Começando com uma pequena pessoa, essa pessoa irá ajudar uma outra pessoa e efetivamente nós acabaremos por, sem saber, estar a contribuir para a maximização da felicidade mundial. Assim, termino a argumentação por parte do Governo, pedindo à mesa para que apoie esta moção e que não ligue sequer a qualquer tentativa de refutação por parte da oposição. Muito obrigado. Muito bem, vamos ver se isso vai acontecer ou não. Portanto, passamos já para José Cerca para continuar o caso da oposição.
Ai, Jesus. Cruzar as pernas. Posso começar? Quando quiseres. Muito boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os nossos colegas do Governo, os nossos colegas da oposição, a mesa da adjudicação e, claro, a nossa brilhante audiência. Bem, esta Casa acredita na primazia do dever de servir os outros face à procura da sua própria felicidade. Ou seja, encontramos aqui, desde já, um Governo com um discurso ideal, primário, idealista, de alguém que não vive na mesma realidade. Ou seja, os outros, quem não conhecemos, temos um dever moral perante essas pessoas. É claro que fazemos parte de uma sociedade. Mas também não nos podemos esquecer que se nós dermos demasiado, se nós dermos de forma desigual, independentemente da capacidade de cada um dar, da capacidade diferencial de cada um dar, nós não nos podemos esquecer que na nossa sociedade nós também não nos podemos prejudicar. Vamos dar aos outros a quem? Será que Gandhi iria dar aos ingleses? Os ingleses também seriam os outros, não é? Ou seja, o Gandhi também lutou contra os outros. Enfim, teve que escolher um lado. Mas bem, os mendigos, o caso dos mendigos é um exemplo fantástico. É um exemplo fantástico, obrigado, porque a quem é que nunca aconteceu um mendigo marcar uma pessoa que lhe dá uma contribuição, uma pessoa que lhe dá dinheiro e depois, insistentemente, tentam aproveitar-se dessa pessoa? Eu aceitarei perguntas mais para o fim. Ou seja, eu gostava aqui de dizer ao Governo, desde já, que trabalhar em prol dos outros, sim, pode ser correto, mas também estamos num mundo injusto e não devemos ficar no nosso universo paralelo, onde tudo é cor-de-rosa. E, ou seja, há muita gente que tenta mudar o mundo, mas que acaba por se mudar a ela própria. Porquê? Porque vivemos numa sociedade competitiva. E, ou seja, não é que nós estejamos, e não quero pegar por aí, nós também sabemos e reconhecemos que existe uma competitividade extrema. Mas, acima de tudo, nós, a oposição, procuramos ser realistas. E é isso que nos distingue a nós. Ou seja, ser demasiado bonzinho. Até que ponto é que nós vamos ser o saco de boxe de outras pessoas? Não é? Até que ponto é que nós vamos prejudicar-nos a nós? E, se calhar, inclusive, aos nossos próximos, como eu mais à frente direi, por prol dos outros. Por exemplo, na situação de trabalho, sente-se. Vamos deixar o outro ser promovido para a sua felicidade? Ou seja, isto será bom para a empresa, será bom para nós? Ou seja, é este o dever de servir os outros? Mesmo ignorante, se calhar, que a outra pessoa é um carreirista, é uma revista. E, por exemplo, o próprio exemplo das pessoas que prescindem dos seus cursos, prescindem de um emprego e decidem ficar mais perto de casa, decidem ficar mais perto da namorada, do namorado. Ou seja, é isto que é prescindir da nossa felicidade. Eu gostava aqui de referir outro ponto, que é a importância da própria felicidade. Ou seja, ser feliz deve ser a meta de todos. Isso não se trata de egoísmo. Trata-se de uma questão de sobrevivência. Ou seja, ninguém consegue viver infeliz. Isso é um dado adquirido. Ou seja, ser feliz deve ser, inclusive, é o guia básico, o padrão da própria sociedade. Mas, como aqui já provei e como já dei alguns exemplos, até que ponto é que nós vamos prescindir da nossa felicidade? Como é que nós vamos ser um ativo importante na nossa própria sociedade? E passo a explicar. O que o Governo nos diz, de certa forma, pode ter e tem repercussões na nossa própria felicidade. Ou seja, qual é que será a consequência final desta moção? Ou seja, se nós ficamos infelizes porque fomos o saco de boxe, porque fomos espezinhados, onde é que nos vamos colocar? Vamos ser mais infelizes. Ou seja, se vamos ser mais infelizes, vamos ser menos produtivos, vamos dar menos apoio à nossa família, vamos dar menos apoio aos nossos colegas. Isto acaba por ser um efeito cumulativo, um efeito de bola de neve e isto será uma consequência realista daquilo que poderá acontecer. E, portanto, a questão do próprio dever, dar não deve ser um dever. Deve ser algo também que deve ser voluntário. Ou seja, não será perverso misturar este próprio conceito básico da sociedade? Ou seja, até que ponto é que nós vamos instaurar uma obrigatoriedade em algo que deveria, de certa forma, ser inato? Que é servir os outros. Ou seja, e se, por exemplo,
o José decidir trabalhar 15 horas por dia para o seu chefe, ele vai estar a prescindir da sua própria felicidade e da própria questão dos seus direitos e dos direitos humanos para servir os outros. Ou seja, até que ponto é que esta não é uma ideia paradoxal por parte do Governo? Gostava que fizessem as vossas questões, ou pelo menos a oportunidade. Sim, diga. O senhor deputado sabe que dizer que não também é ajudar. Não é sempre a dizer que sim, nós ajudamos. Muitas vezes dizendo não também ajudamos. Portanto, essa conversa toda de ser saco de blocos, uma pessoa pode e deve sempre recusar. Se souber que dizer não naquele momento, é inclusive ajudar a pessoa. Considera que dizer que não a uma pessoa também é ajudar? Vai dizer que não ao mendigo que considerou ajudá-lo, não é? Que considerou ajudá-lo. Então vai-lhe dizer que não? É isso que é ajudar? O mendigo pede-lhe os 50 cêntimos da segunda, da terceira, da quarta vez, vai-lhe dizer que não? Isso é ajudar? Não? Vai-te inscrever num centro de emprego? É isso que é ajudar? Claro. Ou seja, nós aqui encontramos numa moção que acaba por ser paradoxal, como eu estou a evidenciar, porque, ou seja, como é que nós vamos ser felizes, esta ideia do amor e da compaixão, mas como é que nós vamos ser felizes e como é que vamos dar amor aos outros se nós próprios incorremos o risco, se seguirmos esta moção, de sermos infelizes? E, ou seja, eu gostava de deixar isto aqui patente, que a questão de nós prescindirmos da nossa felicidade sendo um bem que nos pertence a nós, pelos outros, sem termos definido os outros, seja o chefe que abusa de nós, seja o mendigo que claramente se tenta aproveitar de nós, é um conceito perverso e danoso para a própria pessoa, para a própria sociedade e para os próprios amigos e familiares do próprio indivíduo. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Cerca por ter terminado este debate nas primeiras casas, porque ainda temos as segundas casas, portanto vamos partir para o discurso do Ângelo para ouvir o que é que ele vai trazer de novo. Ai, ai. Não se matam. É só para pôr, acabou. Engana-se. Como quiseres. Mesa, membros do Governo e membros da oposição, a nossa extensão vai consistir exatamente no seguinte. Aceitando o desafio do primeiro Governo, da primeira oposição, desculpa, nós vamos dizer que, mesmo que não seja esta versão da verdade, e nós acreditamos que as pessoas são gandosas, mesmo que aceitamos a visão obsiana, porque é que também vamos ter que aceitar esta noção de dever, porque é que as pessoas vão ter que agir de acordo com o seu dever e da sua felicidade. E nós vamos provar ainda, e já antecipando uma resposta à segunda oposição, de que efetivamente o que nós não estamos a perseguir é a felicidade individual através da felicidade que tiramos dos outros, mas isso pode acontecer, isso acontece perfeito, mas o que nós temos mesmo é uma dívida para com a sociedade, nós vamos provar isso, um dever para com a sociedade que suplanta a vossa procura de dificuldade individual, o dever sobre a procura da felicidade individual. Mas agora vou só a umas refutações muito básicas, porque o resto está embutido. Ele diz que temos deveres, mas temos limitações. Claro, cada um age e dá de acordo com aquilo que tem. Não podemos que façam o impossível. Depois, eu vou-vos dizer o que é exatamente a sociedade, eles questionaram. Depois, duas situações. A situação da promoção no trabalho e a situação de não ao mendigo. Eles estão-nos a tentar fazer imputar um fardo que não é nosso. Nós somos falíveis, mas nós não vos temos que provar que não somos falíveis. O que vos temos que provar é que sempre que levamos em consideração os melhores interesses da sociedade, apesar de em casos individuais podemos não saber exatamente aquilo que é o bem essencial para o mendigo, sempre que nós levamos essa em consideração, a probabilidade que nós temos de maximizar os interesses dos outros indivíduos, de os proteger, ou pelo menos de não os penalizar, é assegurado. E é só isso que nós temos que provar do nosso lado. Não temos que provar que sabemos sempre o que é melhor para o mendigo, porque não sabemos. Então, vou assumir o desafio deles e vou oferecer aqui uma explicação longa, como vocês gostam. Então, vamos assumir que o ser humano é mau, mas que também tem empatia, porque isto é absolutamente essencial. O ser humano, independentemente dos avanços sociais que possam aqui imputar, continua a ser um indivíduo cujas motivações e decisões, em parte,
têm implicações ou são determinadas pela sua componente biológica. Ou seja, a forma como percebemos o mundo, como reagimos e como interagimos com o mundo, depende não só daquilo que nós pensamos, mas daquilo que nós somos, da nossa existência física. E há aqui uma questão muito importante, que é o ser humano continua a ter um imperativo biológico, estou aqui a assumir a posição egoísta, e que só queremos defender-nos a nós mesmos, de propagação da sua espécie, mais em particular até da sua descendência, mas pronto, da espécie humana. Vemos isto aqui com o relógio biológico das mulheres, que não conseguem essencialmente perceber da maior impulsividade sexual dos homens, que têm esta motivação subjacente, o facto de ser muito importante, teoricamente, assegurar a continuação do indivíduo. Porquê que esta coisa aparentemente irrelevante é mesmo muito relevante para este debate? Eu percebo. Isto leva a que as considerações daquilo que é o bem-estar da nossa família mais próxima, que é o garante da continuidade dessa nossa descendência, que é aquilo que nós somos impelidos a defender por causa do imperativo biológico, ou seja, para a preocupação com a nossa família mais próxima, nos enviese a forma como nós vemos o mundo. Porque nós estamos de tal forma obcecados com proteger os nossos filhos, que as mães estão dispostas a matar ou a morrer por eles, que nós acabamos muitas vezes, se assumirmos esta perspectiva, por assumir que é aceitável, ou das duas uma, ou não levamos sequer em consideração os impactos que as coisas, das nossas ações para proteger os nossos mais próximos, porque a empatia existe, mas é mais forte para com os nossos filhos, para com a nossa comunidade mais próxima, ou levamos em consideração ou desconsideramos completamente os outros, ou consideramos tão fortemente aqueles que nos são próximos, que acabamos por subestimar o mal que causamos aos outros, ou eventualmente o bem que podemos causar, e que também não levamos em consideração porque o que nos interessa são os outros. Ou seja, temos empatia, mas a empatia, por causa das nossas condições biológicas, é sobretudo para com os que nos são próximos. Agora, porquê é que é problemático? Se as nossas decisões não afetassem negativamente os outros, como podem vir aqui a defender numa lógica Adam Smith, essencialmente, nós caímos numa das duas hipóteses. Ou somos bondosos e as nossas decisões não afetam os outros porque já as levamos em consideração, e aqui caímos no terreno do primeiro governo e nesta definição nós queremos é o bem das outras pessoas e ganhamos. Ou então vamos cair num paradoxo absurdo de que as nossas decisões não afetam os outros. Porquê? Há oportunidades limitadas, há recursos limitados. As nossas decisões, sobretudo se visam proteger aqueles que são mais próximos de nós, vão ter que ser eventualmente feitas à custa dos outros indivíduos. Só um momento. E agora vou buscar aqui a questão do dever, e a questão é muito importante. Ou seja, nós, deixados aos nossos próprios instintos, tenderíamos a ser egoístas, se fôssemos os nossos. E, no entanto, a sobrevivência, ou melhor, a vida, não é sobrevivência, é vida com qualidade. O nosso bem-estar individual decorre da existência da sociedade e do próprio bem-estar da sociedade, daquele momento. A vida depende da capacidade da sociedade se proteger, de garantir os direitos das pessoas, nos quais, então, a vida, nos quais, quase contrário, a vida é impossível, e de se autoviabilizar. Isto é uma dívida na qual nós incorremos. Porque, mais uma vez, nós não podemos viver separados da nossa sociedade. A sociedade viabiliza a nossa existência, a nossa continuidade, que é aquilo que supostamente é o nosso imperativo biológico e aquilo que egoisticamente devemos perseguir, e ainda mais a nossa eventual felicidade, independentemente de onde ela deriva. Nós não precisamos de provar o que é que nos faz felizes. Basta provar que a nossa felicidade depende da existência de uma sociedade que viabiliza a nossa existência. Ok, muito obrigado por fazer essa... Mas eu quero voltar aqui a referir como é que é a moção em si, que é esta casa. Que eu vou chegar lá. A primazia do dever de Não, muito obrigado. Temos um dever de garantia. Se faz favor, temos um dever de garantia. Então, voltando ao meu argumento, temos então este dever de garantia da continuidade e viabilidade da sociedade, porque se não assegurássemos esta continuidade e esta garantia da sociedade, a vida não era impossível e qualquer concepção de felicidade, independentemente do critério, era impossível. E, portanto, surge aqui uma dívida, surge aqui uma coisa que suplanta os nossos interesses pessoais. E podemos estar em duas das situações. Ou acreditamos no nosso modelo empático, em que as pessoas, quando protegem os melhores interesses da sociedade, ao pagar esta dívida que existe, também são felizes, e aí muitíssimo bem. Ou então, mesmo quando proteger a sociedade, cumprir o nosso dever, servir os outros, não garante a nossa felicidade, tal tem na mesma que ser feito, porque decorre da nossa dívida. Ou seja, deixem-me clarificar então um bocado para terminar.
Nós podemos até atingir a felicidade, mas essa não é a nossa motivação principal. A motivação principal decorre de uma dívida que temos para a sociedade, que significa que o nosso principal dever é para ajudar os outros. A perseguição da nossa felicidade tem que estar sempre preterida em relação a esse critério. Muito obrigado. Estamos da equipa do Ângelo para a equipa do Francisco. Portanto, Francisco, quando quiseres, podes começar. Seremos todos ouvidos. Queres água? Muito obrigado, caros membros da mesa. No meu discurso, eu vou provar porque é que a felicidade é um conceito que existe a priori de qualquer intenção de ajudar os outros e que, como tal, tem uma primazia sobre ajudar os outros e não ao contrário, como o Governo está a tentar defender. Mas, no entanto, gostava de pegar no discurso do Governo que foi agora dito. Que nós temos tão preocupados em ajudar os próximos que, eventualmente, vamos acabar ajudar os mais próximos que eventualmente acabamos por prejudicar os outros. Ok, certo, mas a questão é que nós estamos tão preocupados em realmente ajudar os que estão mais próximos de nós, não é apenas por razões biológicas como o Governo nos quer fazer acreditar, mas é sim, e agora passo para o meu primeiro argumento, porque o homem é, na sua essência, um ser egoísta. E porquê? Porque a ação do homem é comandada pela satisfação dos seus próprios interesses. Ou seja, essa satisfação dos seus próprios interesses é o caminho que é escolhido pelo próprio homem para alcançar a sua felicidade. O que é que acontece? Nós, ao escolhermos satisfazer os nossos interesses para alcançar a felicidade, pelo caminho temos como efeito colateral servir os outros. E isto vê-se muito facilmente no exemplo que eu vou dizer agora. A nossa felicidade está relacionada, e isto penso que é um ponto de acordo com o Governo, com o bem-estar daqueles que nos estão mais próximos. Mas eu vou ajudar os outros porque, caso contrário, caso não ajudasse, eu ficaria infeliz. Eu dou o exemplo do pai que tenta garantir ao filho as melhores condições de educação, etc, etc, porque o pai já sabe, a priori, que caso contrário, se não fizesse, tornar-se-ia infeliz. Ou seja, o que nós temos aqui é o nosso conceito de felicidade existe a priori de qualquer conceito de servir os outros. Nós servimos os outros porque, quer queiramos, quer não, nós sabemos que é a partir de servir os outros que nós vamos realmente alcançar a felicidade. Existe uma primazia da nossa procura de felicidade sobre a ajuda aos outros. E agora passo para o meu próximo argumento. Vamos fazer um raciocínio que eu acho que é bastante simples. Se aquilo que a moção diz realmente for verdade, ou seja, que existe uma primazia do servir o outro sobre a procura da sua própria felicidade, então nós temos que pensar nos seres humanos como pessoas que, antes de agirem, porque ajudar o outro é realmente uma ação, antes de agirem, não teriam qualquer tipo de... não pensariam de qualquer forma, não teriam qualquer tipo de reflexão antes de passarem à ação. Isso significaria que as pessoas, antes de passarem a qualquer ação de ajudar o outro, não refletiriam na sua cabeça o porquê de estarem a fazer isso. E nós passamos agora para a realidade e vemos que isso realmente não se constata. Nós, antes de fazermos qualquer ação, nós temos na nossa cabeça uma reflexão sobre aquilo que a ação vai significar para nós ou para os outros. Mesmo que para os outros signifique aumentar a felicidade dos outros, isso, indiretamente, vai aumentar a nossa felicidade e é essa reflexão que está antes da ação de servir os outros. Por isso, e volto a reforçar o argumento,
a nossa felicidade existe a priori de qualquer conceito de ajudar os outros. Sim, por favor. Mas, como eu disse, nós não temos conhecimento perfeito, ou seja, sempre que pensamos em como é que vamos servir os outros, temos que refletir sobre como é que vamos fazer. Pensamos, decidimos. Qual é a melhor forma de ajudar os outros, não é? Certo, mas só que a questão é, se nós pensamos antes de ajudar os outros e como é que é a melhor forma de ajudar os outros, nós fazemos-lo porque está no nosso interesse ajudar-nos os outros da melhor forma. E está no nosso interesse ajudar-nos os outros da melhor forma porque sabemos que é daí que advém a nossa felicidade. Ou seja, existe, antes de qualquer reflexão, existe um pensamento todo à volta de como é que nós vamos poder tirar daquela ação um contributo para a nossa real felicidade. Daí o ser humano ser egoísta. E reforçaria o meu ponto da seguinte forma. Se nós acreditarmos que aquilo que a moção diz está certo, então nós chegaríamos a um dilema. Porquê? Porque se nós considerarmos uma primazia de servir os outros em relação à procura da nossa própria felicidade, nós teríamos situações em que nós teríamos que escolher entre servir membros mais próximos, por exemplo, da nossa família, e completos estranhos. O que é que, se nós considerássemos realmente que nós agíamos de tal forma que, antes de haver essa ação de ajudar os outros, ou seja, que, primeiro de tudo, havia essa primazia de ajudar os outros, nós chegaríamos a um ponto em que não saberíamos para que lado haveríamos de ir, porque não havia antes uma reflexão que nos impingia, muito provavelmente, a ajudar aqueles que eram da nossa família, porque nós, efetivamente, já temos, antes de ajudar os outros, um conceito de felicidade que nos liga, por exemplo, àqueles que estão mais próximos e à felicidade dos que estão mais próximos. Significa isto que, como eu expliquei, existiria um dilema que não seria, que tornaria as pessoas, faria com que as pessoas não tivessem qualquer tipo de reação perante estas situações. E aquilo que nós verificamos na realidade é que as pessoas efetivamente têm uma reação perante estas situações, escolhendo, na maioria das vezes, ajudar aqueles que são mais próximos. E porquê que escolhem ajudar aqueles que são mais próximos? Porque sabem, a priori, à partida, que a sua felicidade vai ser mais facilmente encontrada na relação que têm com os próximos, naqueles que estão mais próximos. Ou seja, já existe essa reflexão sobre aquilo que vai ser a nossa felicidade. Porque se não existisse essa reflexão sobre aquilo que vai ser a nossa felicidade, nós ficaríamos num impasse e nós não saberíamos para que lado é que nos haveríamos de virar. Por estas razões, nós consideramos claramente que é a procura da felicidade do próprio homem que tem uma primazia sobre o servir os outros. E dava mais um exemplo. Nós, quando olhamos, por exemplo, para um agricultor quando vende efetivamente comida a um comprador, ele não está a pensar que o comprador efetivamente, ou seja, ele não está a vender o produto ao comprador por interesse próprio. Esse seu interesse próprio, essa persecução do seu interesse próprio, vai fazer com que não só ele receba o dinheiro e materialmente isso contribui para a sua felicidade, como a outra pessoa recebe o produto e também materialmente fica mais feliz. Ou seja, significa que atrás de todos os conceitos de ajudar os outros ou qualquer coisa, existe um conceito plenamente egoísta que, na nossa forma de ser e pela nossa forma de procurar a própria felicidade, vai acabar por contribuir também para a felicidade dos outros. Por todas estas razões, peço à mesa que se oponha à moção. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Aproximamos a passos largos do jantar. Ansiosíssimo por esse facto. No entanto, teremos que pensar que ainda temos que ouvir o João Azevedo, que vai concluir o discurso do Governo. Não sei quem é que está. Nonsense completo. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Eu queria começar. Eu acho que. Irei fazer a minha refutação dentro dos meus argumentos. Não é argumentos, mas dentro do meu resumo dos 3 confrontos principais deste debate. O meu whip vai ser sobre 3 confrontos. O primeiro é a empatia versus egoísmo, onde irei explicar que nós acreditamos realmente que o homem é empático. Mas mesmo, como o meu colega disse, que tomássemos como
como certo que o homem não é empático, mas sim egoísta, mesmo aí temos uma obrigação moral para com a sociedade. O segundo confronto vai ser se há ou não uma dívida para com a sociedade. Se nós temos ou não essa dívida com a sociedade. Nós acreditamos que sim. Nós acreditamos que nós temos uma dívida com a sociedade, uma grande dívida, como o meu colega disse. Isto é um ponto central que é preciso perceber neste confronto. E este ponto central é porque é que este ponto central é muito, mas muito importante por causa do terceiro confronto que nasce na segunda casa. Quando a extensão da oposição nos vem dizer que a felicidade já está a priori, que eu quando tomo a minha decisão já estou a pensar na minha felicidade antes de tomar essa decisão, e como sou empático, uma contradição aqui com o egoísmo da primeira carta, vem dizer que muitas vezes somos levados pela nossa empatia, porque queremos ajudar os outros, procurando a nossa felicidade, ajudarmos os outros. Mas nós iremos explicar que esse é um caso dos muitos casos que acontecem na nossa sociedade, como o meu colega disse. Vamos ao primeiro confronto, que foi um confronto essencialmente da primeira casa, que foi o confronto da empatia. O primeiro governo veio-nos dizer que a empatia era que o homem era empático, que o homem deseja o bem dos outros, e como deseja o bem dos outros, irá procurar servir os outros, e essa obrigação está acima da sua procura de felicidade. A primeira oposição, pelo contrário, vem dizer que o homem é egoísta. O homem é egoísta, que a procura e que, mesmo que nós sirvamos os outros não vão reconhecer esse serviço. Os outros vão se habituar a que nós os ajudemos e que nós habituam-se a que nós ajudemos, e que isso faz de nós vamos dizer de uma forma, uns certos cromos, porque nós estamos a ajudar e não recebemos de volta. Mas na segunda casa, na extensão do meu colega, fica claramente provado que, como nós acreditamos que somos empáticos, mas mesmo que nós não fôssemos empáticos, mesmo que sejamos egoístas, nós temos uma dívida para com a sociedade. A sociedade é que nos garante a liberdade, através do reconhecimento dos nossos direitos. É só em sociedade que nós conseguimos viver em liberdade. E isso é muito importante, porque aí garante que nós temos uma obrigação com a sociedade. Nós temos a obrigação de que aquela sociedade se mantenha. Nós temos a obrigação de servir os outros, como o meu colega disse. Porquê é que isto é importante? Porque o segundo confronto é essencialmente isso. Porque o segundo confronto é se temos ou não essa dívida. E ficou claramente provado na extensão do meu colega que temos uma dívida. A sociedade dá-nos imenso e nós temos que retribuir à sociedade. Nós temos que dar à sociedade o que ela nos dá. Exatamente para manter a possibilidade de sermos felizes. Nós somos felizes graças à sociedade, por isso nós temos que conseguir manter essa mesma sociedade. E só se conseguiremos isso servindo os outros. Temos uma obrigação de dar aos outros. Sim, claro, eu não percebi o passo lógico que faz para dizer que a sociedade miraculosamente vai ser melhor se... ou seja, porque ajudar os outros por si leva a que sim, já percebi. A sociedade fique melhor, ou porque... Já percebi, mas nós não vamos entrar em... Isso não é... Nós queremos saber se a obrigação moral está acima ou não da procura individual da felicidade. E o que nós estamos aqui claramente a provar é que nós temos realmente essa obrigação moral. Nós não sabemos qual será o resultado, mas temos a obrigação moral de ajudar a sociedade, porque é a sociedade que nos dá a liberdade. Não, obrigado, não aceitarei mais perguntas. Porquê é que não aceitarei mais perguntas? Porque vou ao terceiro confronto, que é o confronto da segunda casa. Porque este confronto é muito importante. O que é que está primeiro? Se a nossa obrigação, se a nossa felicidade. Vou aqui provar que o argumento trazido pela extensão da oposição é um dos casos do meu colega. O meu colega fez o genérico dos casos, a extensão da oposição apontou um desses casos. O meu colega disse que não interessa se somos empáticos ou se somos egoístas. Temos sempre uma obrigação. Temos sempre essa obrigação, pelas múltiplas vezes
pelas múltiplas razões que eu já disse atrás. Temos uma razão porque temos que servir a sociedade que nos serve a nós. Um desses casos é quando nós estamos perante uma situação, como a extensão disse, não, obrigado, e consideramos, devo ou não ajudar. E, não, obrigado, e, como o colega disse, se formos empáticos, tentaremos ajudar o outro, mas é na procura da nossa felicidade. Mas, como o meu colega disse, isso é uma das situações, é quando somos empáticos, estamos na procura da nossa felicidade, isso é ótimo, porque se juntam as duas coisas. Mas o que está antes disso é a nossa obrigação de servir a sociedade. Mas como nós sentimos empatia, como nós sentimos, já como o primeiro governo disse, essa obrigação de início de ajudar a sociedade, junta-se ouro sobre azul. Ouça, isso é um dos múltiplos casos, mas já ficou provado que mesmo que eu não sinta essa empatia, a procura da minha própria felicidade é só um dos casos. Porque essa obrigação nós temos sempre. Nós teremos sempre a obrigação de ajudar a sociedade. É nisto que eu me quero centrar nos últimos segundos, explicar muito bem esse argumento que o meu colega trouxe, que é a obrigação que nós temos com a sociedade. É só em sociedade que o homem é livre, é a sociedade que garante a sobrevivência do homem, é a sociedade que garante os direitos. E é por isso que nós temos esta dívida com a sociedade. Nós temos que dar à sociedade o que ela nos dá a nós. Obrigado. E é por isso que eu espero que vocês aprovem esta moção. Muito obrigado. O último, Francisco da Noite. Bem, muito obrigado, João, pelo teu whip. Vamos então ouvir atentamente o que vai dizer o Francisco para encerrar este magnífico debate. Boa sorte com o break. Muito obrigado, caríssima mesa, prezados membros do Governo, estimados colegas da oposição. Eu, neste meu discurso, vou provar porque é que o conjunto dos argumentos que o Governo nos trouxe aqui são uns circulares, outros não relevantes, e porque é que aqueles que ainda se mantêm fora destas características foram derrubados pelos argumentos trazidos pela oposição. E começando desde já por aquilo que o Primeiro-Ministro nos trouxe aqui, uma das primeiras coisas que ele teve a ocasião de dizer aqui neste púlpito foi que a procura da felicidade representa egoísmo, sem nunca explicar porque é que isto é necessariamente mau, e por isso logo a partir daí o Governo começou a perder este debate. Foi aqui dito também que a nossa felicidade depende dos outros, o que introduz também aqui uma certa circularidade. Ou seja, se o Governo vem aqui argumentar que o dever primário, o dever que está... que existe primazia em relação a ajudarmos os outros, em relação a procurarmos a nossa felicidade, porque a nossa felicidade depende dos outros, isto foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, estamos aqui a dizer um argumento circular, ou seja, aquilo que eles nos dizem é basicamente o seguinte: devemos, em primeiro lugar, procurar servir os outros e não a nossa felicidade. Porquê? Porque servindo os outros atingiremos a nossa felicidade. Ou seja, estamos aqui perante uma circularidade lógica. E, adicionalmente, introduzindo aqui um elemento de contradição, aquilo que eles nos vieram dizer é que vamos ser infelizes se dedicarmos toda a nossa vida à procura da nossa própria felicidade. Mas então se sabemos a priori que vamos ser infelizes à procura da nossa própria felicidade e por causa disso temos que ajudar os outros, não estamos por essa via a escolher o caminho que nos garante a atingir a felicidade, e nessa medida não estamos a atribuir primazia ao valor de nós procurarmos a nossa própria sociedade. Penso que está claro que o discurso do Primeiro-Ministro foi totalmente ao lado. Foi aqui também falado que, pelo Sr. Adjunto do Primeiro-Ministro, que existe uma empatia natural do ser humano, para logo a seguir ele se contradizer e constatar por exemplos bem claros que hoje em dia essa empatia está ausente e que o ser humano tende a ser egoísta. Em que é que ficamos? Ou o ser humano é naturalmente empático, ou o ser humano é naturalmente egoísta. Ficou por provar. E aquilo, os exemplos que nos trouxeram aqui para tentar provar que existe essa certa empatia são exemplos irrelevantes. E os dois exemplos fulcrais que foram usados foi a questão dos médicos e a questão de Gandhi. Não podemos avaliar o caso dos médicos, porque neste caso temos também que o médico, enquanto está a exercer a sua função, está também a atingir um interesse próprio, porque está a ganhar o seu salário. Logo, não conseguimos avaliar se aquilo que o levou a escolher essa profissão foi apenas o facto de ajudar os outros. E o Gandhi não passa de um caso particular e, portanto, perde relevância para este debate.
Em relação aos argumentos que foram apresentados pela oposição, eu destacaria, do lado da primeira oposição, a relação entre desilusão e surpresa. Isto é, de facto, um bom ponto. Se as pessoas criam o hábito de serem ajudadas por alguém, se por algum, e como nós temos recursos limitados, haverá um dia ou uma ocasião em que nós não conseguiremos atingir essas expectativas, cria-se uma desilusão, e isso é mau, porque leva a que as pessoas se sintam infelizes. E, adicionalmente, como foi muito bem referido também pela oposição, temos a questão do aproveitamento da caridade. Se damos como adquirido que as pessoas, em qualquer circunstância, se preocuparão mais com os outros do que consigo próprios, o incentivo que se cria é que nós não nos esforcemos e, portanto, estamos à espera da caridade dos outros. E a sociedade, como foi muito bem aqui dita, é competitiva e, nessa medida, a questão é muito relevante. E, passando para os argumentos que foram muito bem apresentados pela extensão, e agora mostrando muito bem porque é que na segunda casa quem ganhou foi a oposição, eu diria que o argumento de que, sendo o ser humano um ser livre e tendo por isso liberdade para escolher quais são os seus fins e a liberdade para escolher os seus meios, ele tem a sua própria noção de felicidade. Este é um ponto extremamente relevante. O caso que o Governo nos apresentou leva a um paradoxo que foi muito bem desenvolvido na extensão do Francisco. De facto, como não foi definido aquilo que são os outros relevantes, ou seja, podemos admitir que são os outros todos, como nós temos recursos limitados, existirá uma situação que podemos conceber teoricamente em que temos que escolher entre... em que temos que ajudar os outros, segundo o modelo apresentado pelo Governo, em que temos que escolher entre outros que são os mais próximos, por exemplo, nossos familiares, e outros que não nos dizem nada. E não existe, com o modelo apresentado pelo Governo, forma de escolher entre estes dois. E a única forma de resolver este paradoxo é nós assumirmos que, de facto, a busca da felicidade própria é um valor que está antes disso, e nessa medida nós devemos ajudar os outros que são mais próximos, que são da nossa família. Nesse ponto, está a partir do pressuposto errado de que muitas vezes essas situações serão incompatíveis. Serão situações certamente diferentes, ajudar a família ou ajudar um terceiro, por isso não necessariamente incompatíveis. Não, de facto, são incompatíveis. Na situação teórica em que nós sabemos que existem recursos limitados e que temos que escolher entre ajudar uns e não ajudar e ajudar outros, nós temos que optar, e o vosso modelo não permite tomar uma decisão, o que indica que ele tem necessariamente que estar errado, porque a única forma de o resolver é derrotando, é assumindo que é a busca da felicidade individual que resolve o problema e que nós podemos optar pela própria felicidade. E, portanto, nessa medida, como muito bem provou o Francisco, não são só apenas razões biológicas que determinam o tipo de comportamento que o ser humano tem. O conceito de felicidade tem, de facto, uma existência prévia, porque não é possível. Porque quando nos vêm aqui dizer que nós somos felizes se ajudarmos os outros, porque temos uma dívida com a sociedade, repare, esta questão é, de facto, muito interessante, porque a dívida, se nós temos uma dívida para com a sociedade, de facto, ficou por provar do lado do Governo que nós, ajudando os outros, estamos necessariamente a beneficiar a sociedade. Isso pode não acontecer. Duas situações podem ocorrer. Pode não ter efeito relevante qualquer sobre a sociedade e pode acontecer a situação de estarmos até a prejudicar a sociedade. E, portanto, não obrigado, não obrigado. E, portanto, ficou por resolver esta incoerência por parte da oposição. E, como foi muito bem dito aqui pela primeira oposição, o dever significa que estamos a falar de algo imposto. E a verdadeira felicidade tem a ver com a liberdade humana. Portanto, nós não podemos dizer que uma coisa é caridade se nos obrigaram a tomar essa ação. Isso não é verdadeira caridade. E, portanto, de facto, se temos o dever a tomar uma determinada ação, não temos condições, não existem condições para elogiarmos isso. E, nessa medida, não obrigado. E, nessa medida, penso que o caso do Governo está completamente morto. Mas, resumindo o meu discurso, eu mostrei porque é que os argumentos que foram apresentados pelo Governo podem cair em duas situações essenciais. Ou são circulares ou caem em contradições. Provei também porque é que alguns argumentos avançados pelo Governo podem não ser relevantes porque eles não conseguiram estabelecer uma relação direta. E falo em particular na questão da dívida para com a sociedade. Em relação à empatia, penso que esse caso nem vale a pena falar muito porque, como mostrei, existem contradições do lado do Governo e do lado da oposição. Foram aqui avançados argumentos de que, perseguindo os nossos próprios interesses, nós podemos igualmente servir os outros, ou seja, tendo a felicidade em primeiro lugar, podemos também ajudar os outros. Foi avançado o argumento do paradoxo a que o modelo do Governo nos leva, que não é possível resolver aplicando o modelo deles e só admitindo a situação contrária, que é sendo a felicidade o valor mais importante, e nessa medida penso e peço à mesa que não aprove esta moção. Muito bem, obrigado pelo debate. Por favor, cumprimentem-se e saiam.